E é por isso que eu digo, eu nunca perdi um minuto de sono desde 2022 me preocupando com a oposição ao governo Lula. Eu dediquei toda a minha vida ao que interessa, derrubar o regime liderado pelo Alexandre. Sem esse, aquele vai cair de podre. Ou seja, sem o regime liderado pelo Alexandre, o governo Lula cai de podre. Eu quero falar também sobre o IOF. Não tem como eu não comentar rapidamente como o governo Lula, quando o governo toma uma lapada tão grande no Congresso, né? Você deve ter visto, tá em todos os jornais, também no Paulo Figueiredo Show, fim da lua de mel. Congresso derruba decreto IOF e derrota governo. Então, basicamente, o governo Lula deu uma canetada, subindo o imposto sobre operações financeiras, deixando tudo mais caro para todo mundo. Em seguida, veio a Câmara e votou, por sustar o decreto do Lula. O que assusta é que é o tamanho da derrota, que mostra que o governo Lula, o tamanho da base do governo Lula. O governo Lula contou com 98 votos. É absolutamente ridículo. O fato do presidente da Câmara ter pautado e ter derrubado com 383 a 98 é absolutamente acachapante. Mas logo em seguida veio também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e confirmou que a sustação do decreto também seria votado no Senado ainda naquela noite. Dito e feito, o Senado também derrubou o decreto, agora a derrota do Lula completamente concretizada. E é por isso que eu digo, eu nunca perdi um minuto de sono desde 2022 me preocupando com a oposição ao governo Lula. Eu dediquei toda a minha vida ao que interessa, derrubar o regime liderado pelo Alexandre. Sem esse, aquele vai cair de podre. Ou seja, sem o regime liderado pelo Alexandre, o governo Lula cai de podre. O problema principal do Brasil não é o Lula, o problema é o Supremo, e especificamente o Alexandre é do Supremo. Você tem alguma dúvida o que aconteceu logo depois dessa derrota? O que fez o governo? Disse que entrará com uma ação no STF para derrubar a decisão de uma maioria avassaladora no Congresso. E o governo Lula já acabou, eu estou dizendo isso para vocês. Não precisa. Não, o preocupante agora. Vejam, não é que não tenha que fazer oposição. Tem que fazer, claro, principalmente os parlamentares. Palmas para todos os vídeos, que o Nicolas, que aliás continua por conta, me parece agora já beirando a birrinha, não compartilha nada do que acontece aqui nos Estados Unidos. Primeiro não ajudava e agora não dá nem repercussão. Realmente absolutamente decepcionante. As pessoas vão se mostrando com o tempo. Continuo gozando da minha enorme admiração, mas bem menor do que já foi há um ano atrás. Mas o fato é que essa oposição ao governo, passeata, por isso que as pessoas brincavam, vamos fazer passeata fora Lula. E eu brincava, poxa, se eu pudesse, eu levava minha passeata, hashtag fica Lula. Impeachment de Lula? Que sandice é essa? Pelo amor de Deus. A última coisa que a gente precisa é um Geraldo Alckmin. Qual é o foco? O foco é o Supremo Tribunal Federal. Porque sem STF não existiria governo Lula. Não existiria governo Lula porque nós sabemos tudo que o Alexandre fez para levar o Lula ao poder, dando um golpe. Ao poder não, perdão, à presidência. No poder está o Alexandre. O Alexandre, tudo que ele fez para levar o Lula de volta à presidência, dando um golpe de Estado em 2022, consolidando a ruptura que a Folha de São Paulo acha que não existiu, mas também quem mantém o governo hoje é o Supremo Tribunal Federal, e a única esperança do Lula é o Supremo Tribunal Federal. Não é possível nem sequer pensar num futuro onde o governo Lula não esteja amparado pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, do ponto de vista eleitoral, o governo Lula acabou. Pega a última pesquisa do Paraná Pesquisa e vê que o Bolsonaro, olha, um cara que está todos os dias nos jornais sendo chamado de criminoso. Todos os dias. Um cara que, em tese, sequer pode ser candidato. E a última Paraná Pesquisa mostra ele 7 pontos à frente do Lula. 7 pontos. Aumenta essa imagem aqui pra gente, Bruno. Vejam o resultado da situação do Paraná Pesquisas. Não só isso, mas
os familiares, ou o caso do Tarcísio apoiado por ele, estão em empate técnico ou ligeiramente à frente do Lula. Vejam, Michele Bolsonaro pontua quase tão bem quanto o próprio Jair. Tarcísio de Freitas, 43-40. Eduardo Bolsonaro também empate técnico, 39,1 a 41,6. Adianta se livrar do Jair Bolsonaro? A gente entra na discussão de quem seria o melhor candidato. Eu tenho dito, já estou defendendo isso aqui antes de ser modinha, que não o melhor candidato, o melhor presidente para o país é o Eduardo Bolsonaro. É uma pessoa com as mesmas convicções, a mesma visão de mundo que o pai, mas alguém mais polido, com uma formação maior, um pensamento estratégico maior, relacionamentos internacionais, política externa, uma visão de política externa incomparavelmente superior. Um cara que tem trânsito nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, na Polônia. Além de, claro, como bem disse e noticiou o Metrópolis, é o candidato preferido do Trump.